luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito boa noite, meus caros amigos. Que o Senhor da vida ilumine os nossos corações e que preencha as nossas almas com a luz do mundo. Mais um programa de todas as quartas-feiras na Rádio Web Estação da Luz, como também para o canal Reencontro com a Vida. E hoje vamos estudar o capítulo Piedade do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, não é? Antes de mais nada, nós temos aqui 3 perguntas sobre o tema que vai ser apresentado. De certa forma, as perguntas, e ao longo do nosso estudo e comentário, temos certeza que as perguntas serão respondidas, né? A primeira pergunta é de Ângela Barbosa, Cruzeiro, de Campina Grande, Paraíba. Muito boa noite, Ângela Barbosa. Muito boa noite também, Lucas Evangelista, de Campo Alegre, Além, Paraíba, de Minas Gerais. Boa noite, Minas Gerais, né, na pessoa de Lucas Evangelista, como também de Adamastor Martins, Corrente, Rosário, Maranhão. Então, esses caros amigos, eles formularam algumas perguntas, né? Ângela Barbosa, ela está perguntando aqui o seguinte, não é? Deixa eu ver aqui. A piedade é mais difícil de possuir entre as virtudes sagradas? O que é que você acha, né, Ângela? A pergunta de Lucas: quais os exemplos mais dignos de pessoas piedosas da história atual? Né? A pergunta de Lucas. E a pergunta de Adamastor: e entre os de maior posse ou entre os de menor posse, que encontramos pessoas mais piedosas? Isso, Adamastor, independe da posição social que a pessoa exerça. Isso é o sentimento do indivíduo, não é? É o sentimento de amorosidade que flui de forma natural, Adamastor, da pessoa em ter compaixão por aquele que a gente vai ter compaixão, vai ter piedade, como a gente vai ver aqui no início da leitura, não é?
Agora, a pergunta de Lucas quais os exemplos mais dignos da atualidade? Eu, pessoalmente, evangelista, eu diria uma pessoa que estava muito próximo, eu convivi aqui muito próximo dela, que era Irmã Dulce. Irmã Dulce era um poço de dignidade, de exemplo, de compaixão, de piedade. Irmã Dulce, nos anos, nas décadas de 60, 70, nas ruas de Salvador, ela recolhia os indigentes e colocava dentro da sua Kombi e levava para o Hospital Santo Antônio, e lá ela ajudava esses mais necessitados, os leprosos morais que viviam nas palafitas da capital baiana. Irmã Dulce, ela foi esse grande exemplo de piedade, de compaixão para com aquelas próprias indigentes, inclusive um grande escritor brasileiro conhecido mundialmente, que agora me fugiu o nome dele, ele também recebeu o amor de Irmã Dulce, não é? Me fugiu o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Não é? Então, enfim, esse capítulo de hoje, de Marcos, capítulo 12, versículo 24, não é? Caracterizou todo o ministério de Jesus, o sentimento da piedade, que demonstrou a sua humanidade acima de todos os homens. O sentimento de humanidade estava acima de todas as mazelas humanas. Compreendendo a fragilidade da estrutura moral dos indivíduos e das massas nas quais perdiam a sua identidade pessoal, ombrados pelas sombras da ignorância, a respeito das excelentes conquistas do espírito imortal, ele fez-se compassivo e misericordioso em todas as situações, a fim de melhor ajudar, mesmo aqueles que desconheciam o milagre da compaixão. Jesus era o poço da compaixão, da piedade pelo sofrimento humano. Não se lamentava, não lhes estimulava a penúria interior, envolvendo-os em miserabilidade ante os alçava ao reino de Deus, que nele se encontrava e podia ser conquistado com empenho, como qualquer tesouro que se deseje adquirir. A sua, porém, não era a piedade convencional, que logo passa assim, se afasta do fator que inspira ternura. Eu vou ler aqui que ficou um pouco truncado, não é? A sua, porém, não era a piedade convencional, que logo passa assim, se afasta do fator que inspira ternura. Tampouco se fazia humilhante para quem a recebia, colocando a sua postura inferior, nunca mesmo considerando tratar-se de desdita, mas sempre como uma experiência de crescimento interior, a dificuldade que se arrostava à sociedade daquela época, do baixo, vamos dizer assim, da Galileia, né? A região
mais pobre da Galileia, e era lá que Jesus transitava, como irmã Dulce transitava nas ruas, nas vielas de Salvador, nas palafitas de Salvador, de um bairro, na época, Lobato, e que tinha os alagados, onde a miserabilidade era total. Irmã Dulce, conhecida hoje como o anjo bom da Bahia, ela era pura compaixão, pura misericórdia, e tinha piedade, sem ostentação de nada. Ela era por amor, pura compaixão. Rico de potência extrafísicas, não as exibia, utilizando-as somente quando podiam auxiliar a libertar do testemunho áspero, da provação de alguém que carpia. Eram atitudes caracterizadas pelo envolvimento fraternal e por carinhosa atenção, chegando ao extremo de chamar os discípulos de irmãos com inefável ternura, como ocorreu após a ressurreição, no memorável diálogo mantido com Maria de Magdala. Jesus, ao receber Maria Madalena na residência de Simão Pedro, ele foi todo compaixão e compreensão. Jesus não julgava a quem quer que seja. Ele atendia a todos. E o remédio que Jesus oferecia era o remédio do amor, a substância do amor. A piedade é sentimento excelso, porque parte da emoção que comparte a dor do seu próximo e busca diminuí-lo, possuidor de potencial dinâmico, não fica somente na expressão exterior, transformando-se em ação de beneficência, sem a qual esta última seria apenas uma forma de filantropia. Né? Jesus não fazia filantropia, Jesus realizava transformação na vida de quem ele atendia. Assim era a irmã Dulce, né? Que há uma história, Tavares, aqui na capital baiana, não é? E isso foi registrado no livro sobre os milagres de Irmã Dulce. Uma certa feita, Irmã Dulce retirou das ruas de Salvador um indigente que estava coberto de chagas purulentas e colocou dentro de um táxi. Ao colocar este pobre homem, o taxista disse-lhe: irmã, ele está fedendo, ele vai contaminar o meu carro. Irmã Dulce respondeu, Tavares: não se preocupe, meu filho, que Deus manterá limpo o teu táxi. Mas, irmã Dulce, olha a situação deste homem. Meu filho, não reclame, me ajude a carregá-lo e colocar dentro do teu táxi, que Deus vai lhe pagar em dobro. Você está ouvindo, não está, Tavares? E aí, irmã Dulce coloca esse pobre homem no táxi. Quando chega na porta do Hospital Santo Antônio, onde ela atendia todos esses necessitados, né? O taxista soltou, tirou o pobre homem, mas o táxi exalava fetidão pura, porque o homem era chaga viva de podridão. E o taxista foi embora. Irmã Dulce agradeceu-lhe.
Vá em paz, meu filho. Deus lhe abençoe pela tua caridade. E quando o taxista já estava aproximadamente quase 1 quilômetro de distância do Hospital Santo Antônio, o táxi foi envolvido por um cheiro muito forte de Angélica, cheiro de perfume de Angélica. O taxista parou o seu veículo, imaginando que Irmã Dulce largou algum buquê de Angélica dentro do táxi. Mas, para a surpresa dele, ao olhar, não tinha nenhum buquê de flores, mas o táxi exalava cheiro de Angélica, de perfume. Eram os fenômenos que Irmã Dulce realizava quando ela saía para doar amor à pessoa que é envolvida pelo, pelo campo gravitacional do amor, da compaixão, da piedade. A pessoa se transforma. A piedade é dileta filha do amor, que surge no homem quando este se eleva, alcançando níveis de consciência mais condizentes com seu estado de conquista do infinito, que não cessa de servir. A piedade é dileta filha do amor, que também era as realizações de Madre Teresa de Calcutá. Na cidade de Calcutá, nos anos 50, havia um bairro que era apenas moradores que viviam na extrema pobreza total, sofrimento total. E Madre Teresa de Calcutá, a gigante da alma, porque ela também exalava o perfume da piedade, da compaixão. Um certo dia, um padre lhe perguntou: Madre Teresa, o que lhe impulsiona para você exercer esse trabalho tão extraordinário? E Madre Teresa de Calcutá respondeu ao padre do Vaticano: eu sou movido pelas mãos de Deus, eu apenas sou um lápis nas mãos de Deus. Irmã Dulce também iria dizer de outra forma: eu apenas sou um instrumento nas mãos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu apenas sou um instrumento no qual Jesus opera milagre, porque eu dou amor, eu faço a doação de amor para com aqueles necessitados. Expressa-se de 1000 maneiras, desde a dor, que punge aqueles que experimentam, até as lágrimas que são vertidas sobre as feridas morais, balsamizando-as, ou o medicamento que se coloca nas pústulas expostas da degenerescência orgânica. Tavares, você está me ouvindo aí, Tavares, nos bastidores? Eu estou querendo lembrar o nome daquele grande escritor conhecido mundialmente, que foi parceiro de música, de letra, de Raul Seixas, me fugiu o nome dele, que escreveu aquela obra As Valquírias. Se alguém me lembrar aí, me diz aí, que agora me deu um branco. Aquele grande escritor, que hoje ele é conhecido mundialmente, não é? Ele vivia nas ruas das Vieiras de Salvador, drogado. Ele passou fome, vivia nas palafitas de Salvador, mas foi Irmã Dulce que tirou ele da rua, levou para o hospital, lhe tratou,
pagou a sua passagem, ele retornou para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele reconstituiu a sua vida, foi parceiro de Raul Seixas, e hoje ele é um dos maiores escritores do século XX, do século XXI. E quando Irmã Dulce foi canonizada, ele, por amor e por devoção à Irmã Dulce, por tudo que Irmã Dulce fez com ele, ele fez uma doação generosa de alguns milhões de reais para ajudar as obras sociais de Irmã Dulce. Me fugiu o nome dele. Deixa eu pegar aqui o nome dele, rapaz. Poxa, como é que... Eu vou perguntar aqui ao Google, o parceiro de Raul Seixas nas músicas. Não era... Me fugiu o nome dele, olha que coisa. Não me lembro o nome dele agora. Caramba. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Paulo Coelho, esse grande escritor, ele passou necessidades, passou fome. E foi Irmã Dulce que lhe estendeu as mãos e lhe tirou das drogas e da miséria. Né? Então, há um preito de gratidão muito grande de Paulo Coelho para com Irmã Dulce. Ao tempo, torna-se ainda mais grandiosa quando alcança o fluxo oculto dos sofrimentos íntimos que dilaceram a esperança e a alegria de viver, fazendo-se silêncio, que sabe ouvir palavras oportunas, que esclarece e consola, gesto de entendimento e participação, como Cirineu, auxiliando a conduzir a cruz em anonimato dignificante. Por isso, é discreta e ungida de amor, nunca se permitindo exibir o sofrimento de quem quer que seja, mas sabendo dissipar as sombras e acolhendo o amargor do próximo com a luz da alegria sem alarde. Jesus não fazia alardes. Não é? Ele estendia suas mãos terapêuticas e curava as pústulas morais daquele povo, sede por justiça, sede de amor. Jamais se cansa porque é espontâneo, rica de paciência, porque aprendeu a conviver com elegância, com a própria dificuldade íntima, superando-a, sempre vence aquilo que descobre no seu irmão e que, apesar de ultrapassado, deixou os sinais do bem que resultou, doando-se com o mesmo envolvimento emocional a fim de libertá-lo também. Esse era Jesus, que tocava as almas necessitadas. Jesus realizava verdadeiras catarse na intimidade daquele povo sofrido. Ademais, ao realizar a sua parte, a piedade faz que o ser volva para dentro o pensamento e considere quanto gostaria de receber, caso se encontrasse no estado que deplora no seu próximo, assim aumentando a capacidade de ajudar jovialmente. E aí, no outro parágrafo, não é? Joana diz assim, é antídoto, não é?
eficaz contra o orgulho, a piedade, e o egoísmo, porque nivela todos aqueles que sempre podem ser colhidos por dissabores, insucessos, enfermidades e desencarnação, porque a desencarnação vai nivelar todos no mesmo nível, no mesmo patamar. Jesus, homem, assim compreendeu a necessidade de viver, ensinar a piedade, chegando a ser peremptório com a narrativa do óbulo da viúva, a que deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento, deixando que se tenha a ver sempre algo de que se pode dispor, embora seja o mínimo de valor, máximo essencial. Não é? Boa noite, Carol. Tudo bem, minha amiga? Ninguém, Carol, vai dizendo Joana, ninguém é destituído de sentimento piedoso, mas nem todos os corações se abrem a externá-lo quando deveria vitimados por conflitos de culpa, de inferioridade ou de presunção que cada um de nós carregamos nas nossas estruturas emocionais, que os tornam ditosos. Não obstante, possuindo a generosa fonte da fraternidade que exalava na intimidade espiritual do homem Jesus, e ele realizava verdadeiras cirurgias morais na intimidade da alma daqueles que se aproximavam dele. A piedade de Jesus, dignificando o ser humano, ele buscava aumentar a autoestima daquele povo do Galileu. Ele conviveu com pecadores, pessoas suspeitas, não se permitindo destacar, exceto pelas suas qualidades intrínsecas e pelo seu amor que transformava luz em pão, paz, e colocando sobre as almas em febre de paixões. Ele é a luz do mundo, e essa luz do mundo ele não humilhava. Ele era de uma dignidade, de uma beleza interior impressionante. No livro Trigo de Deus, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, há um capítulo deste livro que Jesus, ao entrar na sinagoga, na cidade de Nazaré, Carol, aonde Jesus cresceu na sua infância, ele vai até Nazaré com os seus discípulos. Era um dia de sábado. Ao entrar na sinagoga, ele fala para os doutores, para os doutores da lei da sinagoga. E eles dizem: olha, este não é o filho de José e de Maria? Irmão, e diz os irmãos de Jesus. E ele foi rechaçado, foi expulso da sua terra natal. E nunca mais Jesus voltou a Nazaré. Mas ele exalava amor, porque cada um é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes, uma coletividade. A sua compreensão das necessidades humanas é expressão de piedade no seu sentido mais profundo.
a profundidade do sentimento de compaixão que Jesus possuía era extremamente grandioso. Comportamento de mãe devotada e solícita, sempre atenta às necessidades dos filhos e de pai. Discreto, mas trabalhador, infatigável, para que tudo se encontre saudáveis e em ordem na prole que tem os seus cuidados. Jesus, ele era uma mãe, um pai que auxiliava, que cuidava, que amava, não é? E aí, no próximo parágrafo, a Joana de Ângeles, ela vai dizendo o seguinte: Jesus conseguia... não, perdão, eu vou voltar aqui que... Deixa eu abrir aqui para a gente ainda acompanhando aqui pelo outro canal. Ok. Essa dualidade masculino-feminina, quando perfeitamente mesclada, apresenta o ser que supera as conotações das polaridades sexuais e seus apelos, ocorrendo a produção de hormônios peptídeos que atuam no sistema central nervoso, não é? E elimina tensões, ao mesmo tempo vitalizando os campos sutis da alma e vinculando-a à sua casualidade, de onde aure mais poder e mais vitalidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Se vocês quiserem formular perguntas, pode colocar aqui no chat que a gente vai responder. Jesus conseguia, não é, esse desempenho por haver se autossuperado e transformado todos os seus anseios em empreendimento de amor pela humanidade. Olha o que a gente estava comentando ontem, não é, Carol? Do capítulo 46 do livro Nosso Lar, sobre a mulher, sobre a reencarnação da mãe de André Luiz, não é? Que recebeu, ela iria reencarnar para receber como filhas as amantes do teu marido. Ela reencarna em missão de amor a eles, casa mais uma vez com o marido que fracassou na última existência e recebe como filhas as amantes que seu marido teve na última existência passada. Isso é sacrifício de mulher. Sacrifício em amor ao próximo. E é exatamente isso que Jesus estava nos ensinando. O sacrifício em nome de Deus para amar o próximo de forma incondicional. Anser Grun, esse monge alemão, ele escreveu um livro cujo título da obra se chama O Amor como Revolução, a força transformadora do amor, que só através do amor é capaz de transformar a humanidade. A força poderosa do amor é capaz de mudar o destino de uma vida, o destino de uma humanidade. Foi o que Jesus mostrou na prática, um homem simples, filho de um simples carpinteiro. Ele mudou a história da humanidade pelo simples fato de amar. Mas, já imaginaram? Se nós tivéssemos mais e mais Jesus na Terra, vivenciando na íntegra o que Jesus nos ensinou, já tínhamos atingido um mundo
de pura regeneração. É o momento máximo da humanização, esse no qual já não se vive em si mesmo ou para si, como Paulo afirmava em outras palavras, mas inundando do ideal e daquele que é transcendente, da transcendência e da imanência do ser. Este ser, que é o espírito, essa consciência que se manifesta em um corpo físico, no seu processo cíclico de evolução. Não há, portanto, quem não se possa dispor ao mister da piedade, porque esse sentimento pode ser, talvez, o mínimo que se possua quando se está carente na desolação ou na miséria, significando o próprio sustento, mas que pode e deve ser repetido para auxiliar ou para glorificar a vida do próximo. Então, a piedade, ela é um sentimento que você vai desenvolvendo em si e vai mudando a tua vida e vai mudando a vida do próximo. A viúva da narração não titubeou em doar tudo quanto tinha, que era quase nada, que é a história do óbolo da viúva. Mas a sua foi a dádiva mais expressiva, porquanto, não é? Porquanto os outros haviam dado o que não lhe fazia falta, ou por ostentação, Carol. Tem muitos que realizam a caridade, a piedade, por ostentação. E esta viúva, ela tirou o que não tinha e deu ao próximo. Por orgulho, já teriam mesmo que os deixar na terra, quando a morte os convidasse ao retorno. Isto porque, à luz da psicologia profunda, ela compreendeu que também era ser humano, que fazia parte da comunidade. Carol, esse capítulo é o capítulo da piedade, né? É o capítulo do item 17 do Evangelho, não é? É isso mesmo. Jesus sempre demonstrou a sua humanidade, nunca se eximindo de participar da vida ativa da comunidade do seu tempo, as bodas de Canaã, as atividades pesqueiras no mar da Galileia, as visitas aos enfermos, os cultos na sinagoga, as visitas ao templo de Jerusalém, as festas tradicionais do seu país e do seu povo. Jesus, ele sempre estava nos movimentos sociais da sua época, mostrando a boa nova para a humanidade. E a humanidade não entendeu. Na singeleza, na simplicidade, como ele ensinava. Jesus, ele falava alguns idiomas, ele falava o latim, ele falava o grego e o aramaico. O aramaico era a língua mais próxima dos pescadores das cidades ribeirinhas ao redor do mar da Galileia, e o aramaico é um dialeto que Jesus utilizava-se de forma, através de fábulas, para manter a sua comunicação com aquele povo, para que as pessoas absorvessem a tua mensagem da Boa Nova. Jesus falava através de metáforas, de parábolas, que em latim é parábole. E
o aramaico, o arameu, era essa língua mais primitiva do povo da Galiléia de então. Então, nunca se alienou a pretexto de estar construindo o reino de Deus. Jamais se excusou, sempre que convidado a opinar, a participar igualmente, não se omitiu em relação aos escrochantes impostos, o que não significa convivência com eles, submetendo-se, inclusive, a um julgamento arbitrário covarde, para demonstrar a sua aceitação das leis terrestres injustas, em irrestrita e final confiança nas divinas leis. Ele poderia mudar tudo, mas Jesus, ele se colocou às leis humanas dos Césares da época, né? Não se apresentou como anjo distante das necessidades imediatas do povo. Ele não mostrava a sua superioridade. Ele era o mais humilde de todos. Eles se colocavam no mesmo nível daquelas pessoas. Tanto é que em um dos diálogos que ele teve com os seus discípulos, ele iria afirmar: o que eu fiz, vós poderão fazer muito mais. O que eu faço, vocês podem fazer o que eu venho realizando. Não é? Então Jesus quis dizer que todos nós somos irmãos em humanidades, somos irmãos cósmicos, espíritos em evolução. Só que Jesus, Carol, ele já vinha evoluindo há milhões de anos. O Cristo planetário que conviveu conosco na Terra, ele é um espírito puro, oriundo de outros mundos que já não existem mais. Jesus está à nossa frente, assim como nós estamos evoluindo diante de uma ameba. Olha a evolução nossa. Compare você com a ameba. É o que Jesus está para nós. O que nós estamos para uma ameba, Jesus está para nós. Percebeu? Tudo está em evolução. A ameba de hoje, amanhã será um ser de angelitude. Todas as formas de vidas biológicas no universo, nas diversidades de moradas, estão em evolução. Nada está estático. Fritz Joff Capra, no seu livro Conexão Oculta, e no último livro que ele publicou, A Visão Sistêmica da Vida, que é um dos livros que a gente estuda todas as segundas-feiras com a nossa querida Cássia Teles, ele vai dizer que nós não evoluímos no planeta Terra. Nós evoluímos com o planeta Terra. Tudo está em evolução. Desde um átomo até o ser angelical, está no seu ciclo de evolução. Nada está parado. Tudo está em movimento, em movimentação para a sua evolução. Não se apresentou como um anjo distante das necessidades imediatas do povo. Alimento, convivência, discussões políticas e sociais, mantendo-se, entretanto, em postura característica da sua superioridade moral e espiritual. A sua piedade era sinal de compreensão do processo evolutivo pelo qual deveriam passar os homens que, aos sofrimentos, faziam jus, mas que os poderiam ter diminuídos por esforço próprio, se entregassem aos mecanismos, meus amigos, minhas amigas,
terapêuticos do amor que liberta. E deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento, lecionando que, à medida que mais se dá, mais se enriquece o coração de piedade e de alegria de viver. Que beleza magistral! Né? Quanto mais, eu vou repetir aqui que esse último parágrafo fecha-se com chave de ouro. E deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento, lecionando que à medida que mais se dá, mais se enriquece o coração de piedade e de alegria de viver. Está aqui o fechamento desse capítulo, piedade. E está aqui, meus caros amigos, que no início do estudo, respondendo a pergunta de Ângela Barbosa, lá de Campina Grande, da Paraíba, respondendo também a Lucas, de Campo Alegre, além Paraíba, em Minas Gerais, como também a Damastor, lá de Rosário, Maranhão. Estaria a resposta para os questionamentos de vocês. Eu indicaria também outro livro de Joana de Ângeles, que é A Psicologia da Gratidão. Esse livro, A Psicologia da Gratidão, há um capítulo que Joana de Ângeles vai dizer: a gratidão é a assinatura de Deus em sua obra. Aqui eu vou encerrando com essa reflexão da outra obra de Joana de Ângeles, A Psicologia da Gratidão. A gratidão é a assinatura de Deus em sua obra. E nós somos o quê, Carol? Nós somos o quê? Pode deixar o texto aí de Carol que eu vou responder, Tavares. O que nós somos? Onde é que está? Nós somos a obra deste Criador, Carol Tavares. A gratidão é a assinatura de Deus em sua obra. Então, cada um de nós carregamos o DNA da gratidão. Carol, lá de Santo Antônio de Jesus, meus caros amigos, ela diz o seguinte: além da viúva dar o pouco que tinha, mas, por ser viúva, podia não ter representação social. Mesmo assim, ela, a viúva, não deixou de fazer a sua parte. Isso foi ato de piedade. Certamente que sim, Carol. Né? As mensagens estão chegando bastante tempo depois. Né? Não entendi aqui, Carol. Ô, Sica, boa noite, minha querida amiga Sica. Né? Então, por que não, Sica? A minha amiga Sica, lá do Núcleo Espírita Teles de Menezes, aqui em Salvador. E por que não, Sica, Carol Tavares? Os nossos amigos lá de Minas Gerais, a Damastor, do Maranhão, não é? A Lucas, de Minas Gerais, e a Ângela, de Campina Grande. O que Joana está nos convidando é ser mais amor, como Jesus amou, de forma incondicional, sem ostentação, sem humilhação para com o próximo. Precisamos ressignificar a nossa postura. Eu vou confessar algo a vocês. Há muitos anos eu não vi uma palestra como a que eu presenciei no sábado passado pelo nosso querido senhor Henrique Amaral, 90 anos, no Centro Espírita Irmã Maria da Graça. O tema da palestra foi o dever.
ele falou de uma forma tão profunda, tão amorosa, que tocou a todos. Sem nenhum discurso filosófico. Ele falava com o sentimento da alma. É isso que a gente precisa. Ser doador. Doar amor para aquele que sente sede de amor. A humanidade está sedenta do amor. Sejamos mais compassivos, mais amorosos, mais compreensivos. Doe amor, porque não tem preço. Você não vai comprar na farmácia. Você é o produtor desta substância química e espiritual chamada amor, a compaixão, a piedade. Concluindo, nos anos 80, na reunião mediúnica do Centro Espírita Humberto de Campos, na capital baiana, eu estava nessa mediúnica quando eu atendi uma entidade espiritual. Eu era jovem. E este espírito não se identificou, mas ele apenas me disse: muito obrigado, muito obrigado. E se desligou do médium. Carol, Sica, precisamos sentir Jesus perto de nós. É isso, Sica. É isso. Então, Sica, esse Jesus, a gente precisa ter Jesus mais em nossa vida. E nessa reunião mediúnica, nessa célebre reunião mediúnica em que eu me encontrava nos anos 80, passaram-se algum tempo depois, alguns anos, eu estava, Sica, na cidade de Nazaré, no interior da Bahia, no Centro Espírita Roque, quando o espírito deu uma comunicação na mediúnica e disse: por favor, eu preciso falar com aquele jovem rapaz. Traga-lhe até aqui. Eu estava fora da mesa mediúnica e, ao me aproximar, Sica, a entidade espiritual, depois de muitos anos, em outro centro espírita, na cidade de Nazaré, me disse: eu vim aqui lhe agradecer pelo que você fez por mim. Você me ajudou alguns anos atrás, quando você me disse palavras de estímulo. Você foi benevolente com as suas palavras e me atendeu em uma reunião onde eu estava sofrendo muito. Eu vim aqui lhe agradecer por tudo o que você me fez. O que foi que eu doei para esse espírito que tinha dado a comunicação mediúnica no Humberto de Campos, em Salvador, e que anos depois ele aparece na cidade de Nazaré, no Centro Espírita Roque, em uma mediúnica, se identifica e diz de quem se tratava e me diz: muito obrigado pela tua caridade, que é a palavra. Então, como Sica disse, tenhamos Jesus mais próximo do nosso coração. Em seus passos, Sica, Carol, todos os amigos que nos acompanham pela Rádio Web Estação da Luz, pelo programa Reencontro com a Vida, em seus passos, o que faria Jesus? Sejamos compassivos, amorosos para com o próximo. Até a próxima semana, que o Mestre Jesus nos abençoe. Na próxima semana o tema é amor filial, mas eu vou combinar aí com
com Tavares, porque de hoje a 8 eu estou viajando para a Semana Espírita de Ipiaú. Quarta, quinta e sexta-feira eu estarei lá no sul da Bahia, participando das Semanas Espírita da cidade de Ipiaú, lá no Centro Espírita Alvorada Norte. Gratidão a todos, muita paz, beijo no coração de todos vocês. Namastê. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.